Um só Senhor, acima de todo homem e a soma de toda concepção, que alguém possa abrir a boca para dizê-lo. O maior juízo é aquele que tudo estabelece. Vamos compreender, a rigor, eu estaria repetindo palavras já declaradas e já ditas, mas essa repetição é necessária. A repetição corresponde a dizer, é o retorno ao ciclo que estabelece o ritmo da vida. Por mais que queiram imaginar, inventar, criar partidos, criar formulações, criar religiões, criar política, criar isso, criar aquilo, o fato é, um só dia hoje expressará todo o conhecimento que cabe ao homem buscar. Não conhecimento vago, é buscar o espírito do legislador e um só e único juiz. Essa é a ordem fundamental. Dentro da ordem fundamental, todo meu pensar que pula, dá saltos, ou tipo uma serpente sinuosa, não tem sentido. Estão sobre leis rigorosas. Então vamos compreender. De um dia só chamado hoje, como ontem foi, e ontem assim será, e amanhã assim será, está na expressão de todo presente, todo passado e todo vindouro. Então diríamos, de um só poder legislador, do seu espírito, está o espírito do justo manifesto. Ao homem cabe buscá-lo. É a razão de toda a criação do universo. Esse é o que antecede a tudo que é o visível, a todas as formas que os meus olhos naturais, ou que meu tato e o que seja meu ouvir, propicia acolher. Ou andar como um ébrio, um tonto, conduzido à insanidade, da impossibilidade de pensar. Assim, vai prontamente acolher alguma imagem que lhe cai aos olhos e vai copiar. E vai fazer como aquele, tirando uma multidão totalmente sem poder de juízo, de domínio, que possa dizer estão contribuindo para o bem das gerações vindouras. Por quê? Porque sendo eles vazios, nada possuem que possam dar de conhecimento e experiência, entendimento e discernimento, que venha a trazer fruto de justiça aos seus vindouros. Então, notamos que nós temos um fundamento e um princípio. E o fundamento e o princípio vai determinar a imagem que dentro deste corpo do homem acolherei. E é este juízo, oferta, para que eu tome a posse, perdão, da minha verdadeira identidade. É como se estaremos dizendo e afirmando nessa palavra, fora da verdadeira identidade, é apenas uma imagem fraudulenta. Se ficou claro, é necessário que fique. Ou tens outros fundamentos para considerá-lo? Vai a partir de um pensar do insano chamado Lula, das proposições teóricas, jurídicas, teóricas de Moraes?
e cujos atos que realiza são totalmente na perversão, na inversão do que antes dissera, e que o fizera por fundamento de se sentir julgado e bem julgado pelo Senado, e antes o fizera numa piscina festejada, dizem muitos, com mulheres livres a quem delas tomasse. Então, nós estamos falando, retornamos ao fundamento do bom juízo. Depois, da boca dos homens, os seus tratos, os seus partidos, seus acordos em causa própria para fraudar a verdade, é toda essa parafernália que estabelece a imagem podre e rejeitada por toda a nação do Brasil livre. Ficou compreendido? É importante que fixe esse entendimento. Ou não adianta prosseguir em dizer mais umas palavras à frente. Vocês já bloquearam a mente e vão sempre pensar a respeito do que vai ser o voto daquele ou desse, que é o do partido que ele, em causa própria, sustenta a fraude no Senado, na figura do Pacheco. Retornamos ao bom juízo. Então, por fundamento e princípio, de razão, da identidade de todo homem, está impressa, está expressa, está manifesta em toda a criação. E a cada dia hoje, e a cada noite, ela é revelada àqueles que buscam o entendimento. Assim considerando, e a lei, que mais direi? É necessário agora colocarmos um fundamento, um princípio essencial, a partir das declarações que já fiz. A imagem de Melquisedeque. Melquisedeque, o nome é um nome que procede da palavra Meler e Sadoc. Ou seja, ele é rei e ele é sacerdote. Sucede que na história do homem, não existe a figura do rei e sacerdote num homem só. Pega a figura como do Davi, ele era o rei, mas ele não era o sacerdote. E nenhum nem outro era o profeta. E ao profeta cabia autoridade maior, por revelação do alto, do Espírito eterno, do fundamento que tudo estabelece. Ele era o mais alto de juízo, a orientar o rei e acolher o verdadeiro culto sacerdotal. Assim posto, Melquisedeque, Sadoc. Ele diz essa palavra, como diz São Paulo, rei de justiça e paz. Na palavra paz, entra a palavra Jerusalém, uma cidade justa. Mas é celestial. Não conseguirá colocar num lugar e dizer, está aqui. Fica um signo. Mas é fundamental que eu tenha consciência dessa declaração. Ou não tenho nada. Me torno um vazio. Posso me tornar um terrorista a dizer que eu luto pelo bem. E posso me tornar um insano, um perverso, um ditador, que aos outros não é dar o seu livre pensar, do acolhimento do bom juízo. E assim gera uma corte como a de Brasília, que não concordam com a perversidade deles, a insanidade deles. Eles dizem que vão te prender. E fazem ameaças constantes. Jesudina agora ameaçar o senador
porque expressa cada vez mais abertamente a nudez da sujeira desta aliança. Eu mencionei no outro vídeo como um triunvirato de poder, na figura do ladrão solto por executivo aparente, a figura da Corte de Brasília, na expressão dos atos imorais e da expressão de Pacheco, a expressão daqueles acordos de partido que sustentam a fraude contra a Constituição, que é a lei áurea, caput de toda a lei para que ela seja verdadeira e aprovada. Se uma lei se tornou fora da Constituição, ela não é lei, ela é perversão de juízo, como da Corte de Brasília Moraes usa para fraudar a verdade, o justo, a justa justiça. Usarão de palavras que queiram. E aquele cidadão, o tal Gilmar, sempre traz remendos. Não vejo nada de Moraes que necessite e seja reprovado. É piada. Será que só você pensa, cara? Você se tornou uma imagem totalmente hedionda aos olhos do justo. Aos olhos do profeta, estás por participação de uma dança infernal, de atos infernais. Julgando ele ali, ganha os céus com essa multidão de bois e gados no campo, para considerar a medida do seu poder na propriedade usurpada daqueles que trabalham honestamente. Então, retorno. Quando fala Paulo, São Paulo, ele vai dizer que a expressão de Cristo em Melquisedeque está expressa. Veja, mas aquele que traz o poder de abençoar Abraão, aquele que abençoou Abraão é maior que Abraão, é maior que o Islã, é maior que o cristão, é maior que esse, maior que aquele, maior que o judaísmo. Melquisedeque, rei e sacerdote. Quando fala da ordem de Melquisedeque, ele dá a ordem, como já disse Moisés, porque acolheu do ensino de Melquisedeque a Abraão e por mãos de Abraão a redenção de Jacó, pelo nome agora íntimo, Israel, Melquisedeque, aqui. Aonde? Dará as vestes sacerdotais a Yosef. Não aos outros, que eram maldosos, tentaram matar o irmão e depois o venderam. Mas isso continua sendo feito. É próprio da Corte de Brasília como expressão em Brasil e de maneira contextual hoje. Retornamos a Melquisedeque. O que é a ordem de Melquisedeque? É dizer, Melquisedeque vem ao encontro de Abraão. Veja, Abraão não foi ao encontro de Melquisedeque. Ou seja, agora está numa decisão determinante, que expressa exatamente a direção para todo o homem, toda a humanidade. Independente de onde começa,
por onde passa e onde hoje está. É a mesma mensagem, não muda. Assim, a ordem de Melquisedeque está nessa declaração. Vem ao encontro de Abraão, já falei isso muitas vezes, e diz, mas é fundamental. Bendito é o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, do Espírito, do seu Espírito legislador, justo em sua perfeição. Tomaria o juízo do Lula, do Kassab, do Pacheco? Miseráveis, hediondos nos seus atos, insanos no seu juízo. Então, eu estou falando da ordem de Melquisedeque. Melhor o sacerdote, rei de justiça e paz. Retorno a Melquisedeque. É a minha fonte, é meu caminhar. Mas esse retorno não quer dizer que ele está sempre presente. É só o meu pensar. Bendito Deus Altíssimo. Ou haverá alguém maior? Estamos falando da ordem de Melquisedeque. Então vamos agora colocar essa ordem de Melquisedeque em relação à contextualização no Brasil. Como diz o jurisprudente Ives Gandra, a República, ele não diz. Todos disseram antes dele, e baseado nos grandes pensadores, como em todo lugar vai aparecer um grande pensador, e de maneira muito particular, na França ficou marcante com a Guerra da Bastilha. Aliás, com a guerra não, com a insanidade dos atos da Bastilha. Vai trazer a figura de homens, Rousseau e outros tantos. Não me traiam o nome, não tenho memória nominal. Não, tem outros tantos. O que é importante compreender é que eu tenho que estar sempre na ordem de Melquisedeque. A primeira declaração é aquele que toda honra e glória pertence. Após eu aponto e digo que bendito és tu, a quem? Um só Espírito, único legislador e único juiz, a ti entrega em tuas mãos, nos teus atos, para que você livremente realiza o bom do seu bom espírito. Segundo a ordem de Melquisedeque, rei e sacerdote. No Brasil, vamos contextualizar. 3 poderes hoje num triunvirato. Um triunvirato infernal. Como eu disse, o ladrão solto, por faquinha, tudo tratado, por baixo dos panos, dentro dos gabinetes. A figura de uma corte corrompida e a imagem de partidos que já começam a tirar proveito, tendo sempre maior quinhão do fundo eleitoral e o fundo partidário. Já todo esse fundamento é podre. Pois bem, onde está a ordem de Melquisedeque aí? Que diga a justiça. Estão buscando verdadeiramente ofertar equidade, um tratamento àquele que mais necessita. Nada.
nem aos seus filhos terão poder de ofertar nada. Ofertarão da sua própria podridão lhe juízo. É uma evidência. É o testemunho que continua a dar continuamente. É do que falaram em continuidade. Seja na mesa da refeição, talvez não ali. Ali eles esconderão, porque o sujo mesmo eles só tratarão com seus perversos em seus gabinetes, para que se cumpra a palavra que procede também dessa ordem de Melquisedeque, que dirá: os perversos se gloriam entre si na própria perversidade. De que estaria se gloriando Gilmar quando está lá sozinho com toda aquela corte, longe da presença daqueles que, sabe, são contra o pensar deles? Viram? Todo o processo que eles realizarão estará sob a condição deles de esse é o ponto. Não haverá nada transparente, nada livre. Tudo ocultado. Mas se é oculto, não ia de ofertar. Se fosse algo bonito, eu botaria mais interessante da parte deles mesmos mostrar. Não. Gostarão o que lhes é próprio. Retorna, Melquisedeque. Vamos agora colocar. Nesse triunvirato podre, vamos compreender que todos os fundamentos que procedem, que estabelecem toda esta ordem, deixou de existir. Ou seja, agora é uma ditadura. Um daqueles que são os grandes nomes da República, lá que começa lá com este nome, lá na França, vai dizer ao ditador: cumpre extirpá-lo. Não trará o justo juízo. Mas vou apontar agora onde esse ditador, o triunvirato, expressa essa mente deformada. Volta, Melquisedeque. Qual é a ordem? Veja que no trato dos poderes da República, como já falou em Visgandra, é o executivo, no caso, o ladrão solto, é o que está aí. Aí, os legisladores, que o fazem só em causa própria, e por fundamento como diz, fundo eleitoral e fundo partidário, e da causa própria sempre estar correndo para ter um apadrinhamento e poder apadrinhar alguém. A pergunta, mas isso é insano, isso é um crime, é? Mas eles não retratam assim. Volta, Melquisedeque. Onde ficou dessa parafernália o poder maior? O senhor Visgandra, ele diz que o espírito do legislador, quando não em causa própria, estabelece, de fato, a Constituição. Mas depois as leis, e todas permeadas da causa própria, estarão sob o crivo do caput, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa é a questão fundamental. Mas não o farão. Não. Eles corromperão o que eles chamam de instituições a serem preservadas. Eles são o pior Covid possível que assola a nação de Brasília, através da Corte de Brasília, através da Corte de Brasília. Kassab está aí. Mas que poder tem o Kassab para fazer tamanhos estragos em 200 milhões de brasileiros?
E poder tem um Pacheco para proceder da maneira e tudo fica como nada houvesse. Eu pergunto, e se milhões avançassem hoje a Brasília e os tirassem à força e os colocassem em lugar propício, que lhes cabe? Estariam fazendo o quê? Rompendo a ordem? Essa é a chamada ordem de Melquisedeque, não. A ordem de Melquisedeque tem uma imposição e tem a responsabilidade. Não é festa na piscina para acolher já a aprovação prévia do Moraes, indicado pelo Temer por razões que lhe são próprias e ocultas que não vai contar a ninguém. O que nos falta compreender? Agora veja, eu não pus um poder aí nesses três. Os três são podres, hoje, contextualizados hoje no Brasil. É o exército dos filhos dos brasileiros. Esse é o poder maior. A expressão dos filhos dessa nação. Aí, nos temores do jurídico podre, temerão estarem rompendo com a hierarquia. Mas a hierarquia está determinada segundo a ordem de Melquisedeque ao abençoar Abraão. Agora, se assim não concordas, diz que Abraão é maldito. Vais dizer que Moisés é maldito. Vais dizer que Yosef é maldito. Vai dizer que Cristo é maldito. Tomarão do César por direito romano. E querem partir dos infernais, dos baixos juízos lá dos abismos, para se sobrepor ao alto. Essa inversão é impossível. Todos pagarão os seus crimes. E essa paga do tanto que estão fazendo de crimes e praticam em continuidade de uma forma contumaz, julgarão que não serão punidos de uma maneira inimaginável aos vossos imaginários festivos da piscina que aprova Moraes? A quem tomarei por juízo, meu? Então, veja, na ordem de Melquisedeque, a constituição das leis é o caput, é o alto. Nessa mesma ordem, a Constituição da Nação do Brasil está na ordem, segundo Melquisedeque, a abençoar Abraão. Nesta ordem está a autoridade que ao exército requer. Na hora que a Constituição, que procede do alto, não mais tem poder e se torna instrumento de perseguição e crimes inimagináveis que ainda praticarão e que já praticaram, vamos dizer o quê? Vamos compreender. Fora da ordem, não há autoridade. Fora da autoridade, é uma ordem legítima. Não há poder de determinação. E todo que acolhe a prática daquele que quebra a Constituição e a ordem se torna o maior inimigo de uma nação livre.
Aí surgirão maduros, surgirão esses e aqueles. E todos responderão pelos seus crimes. Embora se imaginem que vão fugir ou se esconder, não vão. A partir dos seus túmulos, da podridão dos seus carnes, em que ficarão os restos de alguns ossos, já estarão, sabendo a incrível agonia que acolheram. Não mais sairão delas. É grave. Mas por que não penso nessa gravidade? Acho que é fazer o que querem, da maneira que querem. Aqui estamos. Então, a ordem de Melquisedeque é romper a Constituição Maior. Toda a Constituição está por fundamento e princípio da Constituição Maior, que a cada dia a obra do Eterno e Altíssimo Deus manifesta da sua bondade e da sua misericórdia e do bem que coloca a todos. A terra foi deixada pronta para que dela o homem se alimentasse. Sendo o homem um corpo, tendo uma forma, dela alimenta o corpo e dela alimenta o espírito. Estou falando segundo a ordem de Melquisedeque. Por que inventarei uma deformação na imagem da corte de Brasília? E diria, eu tenho ouvido agora alguém querer diminuir a responsabilidade da dona Lúcia. Não tem como tirar. O que cabe a ela é retratar-se diante da nação. E que todos o façam enquanto tem tempo. Se perguntas, estás ameaçando? Não. As ameaças receberão de si próprios, segundo os danos que já causaram a tantos, e eles sabem. Se sentirem ofendidos, ficarão ofendidos da imagem que lhes é retratada e que eles não estão percebendo tamanha deformação. O que direi mais? Vou lançar o universo todo como não ser a fonte de vida. E vou arranjar, eu vou buscar me filiar no partido do Kassab. Eu diria em Curitiba, a Grêmio ganha. Se a Grêmio perder, podem crer, os tentáculos do STF e STE de Brasília alcançam as urnas de Curitiba, como a todos alcançam. Está centralizada. Eu recordo bem que aquela decisão da Dilma com aquele cidadão que não era também o ideal na ocasião para ser eleito, era o menos pior. Tudo mudou apenas na sala com a presença do Toffoli. Piada. Eles fazem e o farão enquanto não forem retirados de lá. E agora julgam sustentar-se ali para suster-se ali, onde não há como ter fundamento de sustentação. Vou parar. Não vou falar o dia inteiro, o ano inteiro, a semana inteira. Do mesmo dolo que a cada dia tais imagens dos nus deformados na sua mediocridade, na insanidade dos seus juízos, ao negar a ordem de Melquisedeque,
declarada a Abraão. Negam o homem, negam a humanidade, se regalam nas festas da cerimônia daquela noite de posse ou da declaração, confirmando ali, como ali, o selo da entrada do Zanin, como depois viria o Dino. Ficou por aqui. A Grêmio já ganhou em Curitiba. O outro é PSD. Toda a informação aqui declarada, ele traz para o juízo e sob o comando do partido do Kassab, como faz com Pacheco. Um só, bom e misericordioso.